Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Basílica de São João de Latrão a celebração da Missa da Ceia do Senhor, com o rito do lava-pés, conduzida pelo Papa Leão XIV, dando início assim ao Tríduo Pascal. Com vocês nessa transmissão, Bianca Fracalvieri e o Padre Rodrigo Rios, da Arquidiocese de Maceió. Boa tarde, Padre Rodrigo, seja bem-vindo a essa transmissão. Boa tarde, Bianca, e boa tarde também a todos aqueles que nos acompanham neste momento tão importante de início do Tríduo Pascal. Uma saudação especial a todos que nos acompanham pelo rádio, pela televisão e também pelas redes sociais. Pelas imagens, Padre Rodrigo, vemos já a Basílica de São João de Latrão, a Basílica de Roma. Estamos aguardando a chegada do Papa Leão XIV. O que o senhor poderia falar sobre as características dessa celebração tão especial? Primeiro, você fazia menção à Basílica de Latrão e muitas vezes as pessoas que nos acompanham não sabem que esta é a Catedral da Diocese de Roma. Então vem a Basílica de São Pedro, que é aquela que muitas vezes é mais apresentada através da mídia, e pensam que ali é a Catedral, mas não. O Papa se encontra agora na Catedral da Arquidiocese de Roma. E nesse momento ele vai presidir esta missa, que é a missa da Ceia do Senhor, com o rito de lava-pés. Então para nós esta missa ela é bastante importante. Eu digo assim, nós no sentido de sacerdotes. Por quê? Porque nesta Santa Missa nós rememoramos, nós trazemos presente a instituição da Eucaristia e, consequentemente, a instituição do ministério sacerdotal. Então hoje nós podemos também dizer assim, com muita propriedade, é um dia propício para a gente parabenizar os sacerdotes, porque com a instituição da Eucaristia se instituiu também o ministério sacerdotal. E essa missa, ela tem uma característica peculiar. Dentro dela haverá um rito que não acontece em nenhum outro momento, que é o rito do lava-pés. Bianca, por que esse rito justamente hoje? Por que não outro dia? Por que não no domingo? Por que não em outro lugar? Porque daí a gente acompanha a tradição que nós seguimos pelos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas nos fala que naquela quinta-feira santa aconteceu a instituição da Eucaristia. Então eles narraram a ceia do Senhor. E João, em vez disso, ele nos fala sobre o lava-pés, que aconteceu também naquela noite. Então o que foi que a igreja fez na sua sabedoria? Uniu as duas tradições. As tradições dos evangelhos sinóticos, que são de Mateus, Marcos e Lucas, e do evangelho joanino. E essas duas tradições estão presentes hoje nesta Santa Missa. Então, que alegria, que beleza a gente já se adentrar nas Sagradas Escrituras a partir da liturgia. Estamos vendo o interno da Basílica de São João de Latrão. Na verdade, essa cerimônia sempre foi realizada aqui, mas com o Papa Francisco, ele fez uma escolha diferente, que era ir a uma prisão, uma penitenciária romana, e ali realizar esse rito lavando os pés de detentos. Desta vez, então, o Papa Leão XIV retoma a tradição e vai lavar os pés a 12 sacerdotes. Interessante, né, Padre Rodrigo? Inclusive, 11 deles foram ordenados pelo próprio Papa Leão. Então, temos também a expectativa por essa primeira celebração, presidida pelo Papa Leão, é o nosso primeiro tríduo com ele. Então, estamos aqui aguardando para esta cerimônia. E é bastante significativo, porque ele vai lavar os pés dos sacerdotes. Onde? Na sede da Arquidiocese de Roma.
justamente na Basílica de São João de Latrão. Então ali ele vai ter um gesto bastante humilde, né, de se rebaixar e com os presbíteros que fazem parte do seu presbitério, ele vai justamente lavar os seus pés. Então isso para a gente é bastante significativo. Claro, é uma escolha diferente, né? Como você bem disse, o Papa Francisco, ele gostava de celebrar nas prisões, tanto que a gente viu, inclusive, que no Jubileu da Esperança, uma das portas santas foi dentro de uma prisão, algo inaudito, né? Nós nunca tínhamos escutado falar acerca disso, mas agora, neste momento, o Papa Leão retoma a tradição de celebrar aqui, na Basílica de São João de Latrão, e com esse gesto de lavar os pés dos sacerdotes. Então a gente vai acompanhar, a gente vai poder assim observar tudo isso e rezar pelos sacerdotes, né? Eu convido aqueles que nos acompanham a já ir fazendo a sua oração pelo seu padre, pelo seu pároco, e estarmos em profunda comunhão com aqueles que nos trazem a Eucaristia. Então, neste momento, a gente acompanha a procissão de entrada com canto. TV e das redes sociais, vendo o Padre, o Santo Padre, justamente na sua cátedra como Bispo de Roma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Ela está no meio de nós. Irmãos e irmãs, entramos no tríduo pascal da paixão, morte e ressurreição de Cristo, nosso Salvador, que nos faz contemplar o mistério da sua humildade e do seu amor por nós. Sigamos o exemplo que o Senhor nos deixou, praticando o mandamento do amor fraterno, e para participar do banquete eucarístico, reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia de Deus. Signore, che hai lavato i piedi ai discepoli, perché avessero parte con te. Cristo, che sei il pane della vita disceso dal cielo, perché viviamo in eterno. Signore, che nel tuo sangue ti sei fatto garante della nuova ed eterna alleanza.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Cantaremos agora o Glória e depois de hoje somente na Vigília Pascal. Gloria in excelsis Deo. Oremos. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho unigênito, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Agora passamos à liturgia da palavra, a primeira leitura do livro do Êxodo. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Araão no Egito: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, Este mês será para vós o começo dos meses. mese dell'anno. Será o primeiro mês do ano. Parlate a tutta la comunità di Israele e Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: si procuri No 10º dia deste mês, un agnello cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. per un agnello. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Dovrà essere l'agnello secondo Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. l'agnello sia senza difetto. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, questo mese. e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Di Israele Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. lo porranno Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerdes. quella notte. Ne mangeranno Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. ecco in qual modo lo mangerete. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. come un rito perenne. Parola di Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Refrão do Salmo. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Agli occhi del Signore è preziosa
tua schiava, tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore, adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai A segunda leitura da primeira carta aos Coríntios. Io ho ricevuto dal Signore quello che a me Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso o que eu vos transmiti. nella notte Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: questo è il mio corpo che è Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: questo calice è la nuova alleanza nel Este cálice é a nova aliança em meu sangue. volta che Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. fatti che mangiate questo pane Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Parola di Dio. Aclamação ao Evangelho, glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou. Que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor.
Após receber a bênção, o diácono porta solenemente o evangeliário ao ambão. Il Signore sia con voi. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Diácono incenso evangeliário. Prima della festa di Pasqua, Era antes da festa da Páscoa. sapendo che era venuta la Jesus sabia que tinha chegado a sua hora sare da questo mondo, de passar deste mundo para o Pai, avendo amato i suoi, tendo amado os seus que estavam no mundo, amò sino alla fine. amou-os até o fim. Durante la cena, Estavam tomando a ceia. diavolo aveva già messo in cuore a O diabo já tinha posto no coração de Judas, Iscariota, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. gli aveva Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos venuto da Dio, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, prese un asciugamano, pegou uma toalha cinse attorno, e amarrou-a na cintura. poi versò dell'acqua nel catino, Derramou água numa bacia a lavare i piedi dei discepoli e começou a lavar os pés dos discípulos, con l'asciugamano di enxugando-os com a toalha com que estava cingido. venne dunque da Simon Pietro, Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Signore, tu lavi i piedi a me, Senhor, tu me lavas os pés? rispose Gesù, Respondeu Jesus: io faccio, tu ora non lo capisci, Agora não entendes o que eu estou fazendo, ai dopo, mais tarde compreenderás. se Pietro, Disse-lhe Pedro: laverai i piedi, Tu nunca me lavarás os pés. gli rispose Gesù, Mas Jesus respondeu: laverò, non avrai, Se eu não te lavar, não terás parte comigo. disse Simon Pietro, Simão Pedro disse: non solo i miei piedi, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. soggiunse Gesù, Jesus respondeu: fatto il bagno, non ha bisogno di lavare Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, tutto puro, porque já está todo limpo. voi siete puri, ma non tutti. Também vós estáis limpos, mas não todos. Infatti chi lo tradiva, Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. quando ebbe lavato loro i piedi, riprese Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? voi mi chiamate il maestro, il Signore, Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bens, pois eu o sou. se dunque io, il Signore, il Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste momento, todos permanecem em pé, enquanto o evangeliário é levado ao Papa, para que possa, com ele, abençoar o povo. E agora vamos nos preparar para ouvir a homilia do Santo Padre. Pois ser imitado por conveniência, de má vontade ou com hipocrisia, mas apenas por... Esta, então, foi a homilia do Papa Leão XIV. Frases bonitas, né, Padre Rodrigo, quando ele diz que ao lavar a nossa carne, Jesus purifica a nossa alma. De fato, nos faz refletir sobre todo esse mistério. Nós estamos iniciando o Tríduo Pascal, então é a entrega, a oferta de Jesus Cristo, e que todos nós somos chamados a fazer o mesmo. Que esta Santa Missa nos dê essa graça de nós querermos ter um coração ofertado, de não somente ofertar o nosso tempo, o pouco do nosso trabalho, os nossos talentos, mas fazer uma oferta de vida. E a partir desta oferta de vida nos unirmos ao santo sacrifício do Senhor. E neste momento, a preparação, então, para um momento mais significativo, talvez, dessa celebração, que é justamente o rito do lava-pés. Nós temos como se fosse 3 pontos que se unem nesta Santa Missa: a instituição da Eucaristia, a ceia do Senhor, o lava-pés e a trasladação do Santíssimo Sacramento para o altar da reposição, que ficará até meia-noite, geralmente nas paróquias, para adoração. Então nós vamos agora para este segundo momento, que é o momento do lava-pés. E aí o Santo Padre está se preparando junto com aqueles, né? Como você havia mencionado, Bianca, no início desta celebração, são sacerdotes, 12 sacerdotes, 11 que o próprio Papa Leão ele ordenou no ano passado, e mais um, o Padre Renzo Chiesa, que é diretor espiritual do Pontifício Seminário Maior Romano. Desses 2 sacerdotes, eles representarão os 12 apóstolos, e nós agora iremos observar isso. Lembrando que, por que a gente faz o lava-pés nesta Santa Missa? Porque são 2 tradições. A tradição dos sinóticos, que nos fala sobre a instituição da Eucaristia naquela quinta-feira, e a tradição do Evangelho de João, que nos fala que naquele momento houve o lava-pés. Então nós unimos essas 2 tradições na missa de hoje: a instituição da Eucaristia e o lava-pés,
É assim que queremos seguir o exemplo do Senhor. De fato, hoje nós que somos cristãos devemos nos ajoelhar e pedir a Deus a graça da paz diante de um mundo em guerra. Eu estive há 2 semanas atrás na Ucrânia e vi os efeitos da guerra. Pessoas mutiladas, pessoas mortas, muita tensão, famílias destruídas. Então realmente é muito difícil. Que a gente se une em oração, né? É um convite do Santo Padre, nós precisamos escutá-lo. É uma exortação do nosso pastor universal. Que a gente reze, dobre os joelhos e peça a Nosso Senhor esta graça, a graça da paz, para que elimine as guerras. Diante de tantos e tantos sofrimentos, nós temos que fazer algo. E o que podemos fazer? Nós podemos fazer a partir da nossa oração. Nós clamamos a Deus e Deus, inclusive, Ele vai movendo os corações das pessoas. E a gente vai clamando a sua misericórdia. Então rezemos. Foi muito forte, né? Quando eu escutava a homilia e a sua tradução, Bianca, eu ficava impressionado com isso, porque o Papa dizia: ajoelhemos-nos, nos coloquemos em ginóquio, né? De joelhos. Então nós precisamos realmente nos ajoelhar. E ajoelhar é um gesto também de humildade. Por que a gente se ajoelha quando chega, por exemplo, numa igreja e ali está Jesus sacramentado, seja no sacrado ou exposto? Porque quando eu me ajoelho, eu olho para aquele que está à minha frente de uma forma diferente. Eu me coloco numa posição inferior porque considero que aquele que está à minha frente é superior. E nós, católicos, nos ajoelhamos diante de quem? Diante de Jesus, na Eucaristia. Então, ajoelhar-se é um gesto de humildade, que antigamente se faziam somente para os reis. E aí, o Santo Padre diz: nos ajoelhemos, façamos esse gesto de humildade, reconheçamos o quanto nós somos pequenos, o quanto nossa posição é inferior diante de Deus. E aí olhemos para Ele como grande, como aquele que é maior do que nós, e peçamos o fim da guerra. Então, escutar esta homilia de hoje me recorda a homilia de domingo, me recorda também a última audiência. Ele tem muitas vezes falado, Bianca, sobre a paz, o fim das guerras. Agora, a oração dos fiéis. Irmãos e irmãs, no Senhor Jesus temos um grande sumo sacerdote que intercede por nós. No seu nome nos dirigimos a Deus Pai, conscientes de que colocou tudo nas suas mãos. Reaviva a fé do teu povo santo, ilumina os batizados e faz brotar entre nós o amor mútuo. Guarda na concórdia a igreja que está em Roma. Une ao seu pastor, o Papa Leão, e confirma todos os ministros em seu generoso serviço. Fortalece a esperança de paz da humanidade, guia aqueles que buscam sinceramente o bem e converte o coração de quem se fecha à fraternidade. Guarisci i cuori affranti. Cura os corações contritos, perdoa os pecadores arrependidos e socorre os pobres e os sofredores. Sustenta em nós a plena conformidade com Cristo.
transforma em um só corpo aqueles que se alimentam da mesa pascal e aumenta em todos o desejo de uma vida santa. Deus de amor infinito, que em teu Filho entregue a morte por nós, selaste a nova e eterna aliança, escuta nossas invocações e concede-nos participar com fé do banquete do reino, para vivermos em santidade de vida a teu serviço e ao serviço do próximo. Por Cristo nosso Senhor. Então, neste momento, as ofertas que serão utilizadas para a transubstanciação, a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo, são levadas agora ao Santo Padre. Nos unamos em oração também e ofertemos a nossa vida, a nossa existência, para que estejamos intimamente unidos ao mistério da redenção. O coral entoa o hino Ubi Caritas, cujo refrão significa: onde está o amor, aí Deus está. O Santo Padre, então, incensa o altar, neste momento em que as ofertas elas já foram levadas. E desta forma nós iremos iniciar a liturgia eucarística. Hoje o Santo Padre irá rezar a primeira oração eucarística,
Ela é a mais antiga e tradicional oração de consagração da Igreja Católica no rito latino. Durante séculos e séculos, era a única oração. E ela enfatiza fortemente a Santa Missa como um sacrifício oferecido a Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente destes santos mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial do sacrifício do vosso Filho, realize-se em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Sacerdote verdadeiro e eterno, ao instituir o rito do sacrifício perene, ele se ofereceu a vós por primeiro como vítima de salvação e nos mandou perpetuar a oferta em sua memória. Seu corpo por nós imolado é alimento que nos dá força. Seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo,
Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con me indegno tuo servo, che hai posto a capo della tua Chiesa, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anche essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale il Signore nostro Gesù Cristo fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui il Signore nostro Gesù Cristo consegnò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi dalla tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre su onnipotente, rese grazie e con la preghiera di benedizione spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
In questo sacrificio, Padre, noi, tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua Maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa del Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo Angelo Santo, sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua Maestà Divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Sicut in cielo et in terra
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donavi unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace. A paz, Padre Rodrigo. A paz a todos aqueles que também nos acompanham. Que essa paz que o Santo Padre tanto falou na homilia, ela possa alcançar cada um de nós, porque essa paz é o próprio Jesus Cristo, é Ele em pessoa. Então, neste momento, já estamos nos preparando para a Santa Comunhão. Padre Rodrigo, como disse o Papa Leão na homilia, neste momento, seja a imagem de Deus está manchada por nossas idolatrias e blasfêmias, mas a própria imagem do homem também está manchada, pois se considera poderoso somente quando domina e se considera vitorioso somente quando mata. Então, o gesto de Jesus, o gesto que vimos do lava-pés, vem justamente para reverter essa ordem. E agora, nesse momento, que é o momento do Agnus Dei, do Cordeiro de Deus, então, por que o Cordeiro era escolhido para o sacrifício? Porque ele era manso, né? É um animal que é novo, então é de mais ou menos de 12 a 14 meses de idade. Ele era escolhido geralmente para o santo sacrifício porque ele ia de uma forma mansa. Se um cordeiro ele titubeasse, não quisesse, ele não servia para o sacrifício. E Jesus então se colocou como um cordeiro. Ele foi imolado por causa dos nossos pecados. Então, o maior gesto de humildade. Então, como você disse, tivemos o lava-pés, esse gesto, né, grandioso, e agora o Cordeiro de Deus. Colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ó Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Neste momento da Santa Comunhão, nós vamos escutar o hino O Sacrum Convivio, que foi composto por São Tomás de Aquino por volta de 1264. Ele que compôs vários hinos eucarísticos, especialmente para o dia de Corpus Christi, e hoje, a partir deste hino, podemos rezar comungando e adorando o Senhor. A você que nos acompanha, se você não poderá participar da missa mais tarde, esta talvez seja a sua única transmissão, participação, faça sua comunhão espiritual neste momento. Aproveite diante de nosso Senhor e comungue espiritualmente, se unindo a Ele
neste momento tão íntimo de oferta, de entrega de si mesmo a todos nós. Com o Santo Padre no altar, celebraram os cardeais Sandri, Parolin, Cardeal Reina e o Cardeal Ouellet. Padre Rodrigo, temos também uma outra especificidade dessa cerimônia, que ela não se encerra com a bênção final, é isso? Justamente. Nós não temos, como habitualmente fazemos nas Santas Missas, o sinal da cruz final. Então haverá a trasladação do Santíssimo Sacramento, será uma procissão breve, porque não é uma procissão pública, solene, como é no dia de Corpus Christi, e essa procissão representa justamente, a serenidade deste momento, o momento em que Jesus é entregue para ser daqui a pouco sacrificado, morto por nós todos. Então a trasladação do Santíssimo Sacramento vai para o altar da reposição e ali ficará em adoração, geralmente nas paróquias até meia-noite, salvo alguma outra questão de logística. Então, por não encerrar com o sinal da cruz, a gente diz que a missa, na verdade, ela continua. O Tríduo Pascal é como se fosse o único ato contínuo. Começa hoje, continua amanhã e depois, e vai até a Vigília Pascal. São 3 dias em um só. Com efeito, as basílicas papais têm um outro horário de fechamento. Santa Maria Maior, por exemplo, vai fechar à meia-noite. São João de Latrão, que vemos neste momento, vai fechar às 23h30. E a Basílica de São Pedro às 22 horas. Já a Basílica de São Paulo, fora dos muros, às 19 horas, horário local. E qual é o sentido da gente ficar até este horário? Rememoremos que quando Jesus estava sofrendo no Getsêmani, os discípulos adormeceram. Mas não podeis vigiar comigo nem uma hora sequer. E segundo o Evangelho de Lucas, ele suou sangue, ou seja, ele sofreu tanto que aquilo que ele sentiu interiormente foi exteriorizado. Saiu pelos poros do seu corpo o sangue para representar a sua angústia, a sua tensão. É um fenômeno que hoje os médicos explicam, dizendo que é extremamente raro. Só acontece dentro de uma angústia profunda. E Lucas, médico, ele é o padroeiro dos médicos, ele nos narrou isso em seu evangelho. Então o que é que nós fazemos? Nós fazemos uma adoração para acompanhar Jesus Cristo neste momento de dor. A gente não quer dormir como os apóstolos fizeram, a gente quer permanecer com Cristo. E aí, de fato, você, na sua paróquia, a sua paróquia terminando 11, 11h30, meia-noite, até o momento final. O que você puder ficar, fique, porque daí você estará fazendo companhia ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Bianca tem também uma tradição muito interessante aqui em Roma. São Felipe Neri, ele fez uma tradição de fazer uma visita aos altares da reposição. Ou seja, após esse momento da Santa Missa, sair nas igrejas onde as pessoas estão adorando e em 7 igrejas diferentes para dizer: eu estou querendo te acompanhar, Senhor, eu quero ficar contigo. 7 porque é o número da perfeição. E aí a gente tem a oportunidade aqui em Roma de observar isso, pessoas que saem da igreja e que não ficam somente na sua igreja, porque aqui nós temos inúmeras. A gente brinca que em cada esquina é capaz de encontrar uma igreja, e é bem verdade. Então ele incentivou isso. E aí as pessoas elas saem da igreja e visitam 7, visitando justamente o altar da reposição local onde está Nosso Senhor sacramentado. Mas só na Quinta-feira Santa.
Isso, somente hoje. É uma tradição justamente para este dia. Eu sei que no Brasil e alguns outros países lusófonos que nos acompanham, infelizmente por conta da segurança, não é capaz de fazer isso. E há cidades que só tem uma única igreja. Eu fui pároco no interior e nós só tínhamos uma única igreja. Mas como Roma, nós temos essa grande quantidade de igrejas, ele resolveu colocar esta tradição e a gente vê algumas pessoas que ainda a praticam. Então é muito bonito. O sentido é justamente esse. Eu não vou dormir, eu não vou ficar parado, mas eu quero fazer companhia a Jesus Cristo. E até o último momento. Então a igreja, isso está nas suas prescrições litúrgicas, ela indica que essa adoração ela seja somente até meia-noite. E aí amanhã não é a celebração da Santa Missa, é uma ação litúrgica. Na sexta-feira da Paixão, nós participamos da ação litúrgica da Paixão de Jesus Cristo, mas dentro daquele ato litúrgico temos a distribuição da comunhão. Então, a Eucaristia que foi consagrada hoje, ela deve ser utilizada totalmente no dia de amanhã. E aí nós dizemos, como não há a oração eucarística amanhã, mas o rito da comunhão é como se a missa ela fosse continuada. Ela não encerrou hoje com o sinal da cruz, amanhã ela continua, tem a comunhão. Sábado a igreja diz que não se deve celebrar nenhum sacramento, então somente à noite, que já é domingo, é que a gente vai dar continuidade. É uma leitura que várias pessoas fazem, né? É como se fosse um único ato, mas dividido em 3 dias. Esta é a Páscoa, este é o Tríduo Pascal. Há uma continuidade. É um ato dividido em 3 dias. Recordando, amanhã teremos então a celebração da Paixão do Senhor, às 17 horas locais, 12 horas no horário de Brasília, e também a Via Sacra no Coliseu, sempre com a presença do Papa Leão, às 21h15, hora local, 16h15 no horário de Brasília.
Encerrada a comunhão, nós vamos agora para a oração pós-comunhão e iremos prosseguir com a transladação do Santíssimo Sacramento. Preghiamo. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, assim como hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados no banquete do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Não se faz então o sinal da cruz após a oração pós-comunhão, para que o Santíssimo Sacramento seja transladado para o altar da reposição. Este será um dos momentos finais, porque depois da transladação teremos a adoração silenciosa. Durante esse momento da reposição da transladação do Santíssimo Sacramento, o coral vai cantar o hino Pange Lingua. Ele também foi composto por São Tomás de Aquino a pedido do Papa Urbano IV para a celebração da solenidade de Corpus Christi. O final deste hino contém o Tanto Ergo, que para nós é tão conhecido na expressão em português, o tão sublime sacramento. O Santíssimo, ele não deve ser exposto no ostensório, mas no cibório, que é justamente esta âmbula maior, onde está a reserva eucarística, para mostrar a sua humildade, o seu sofrimento, neste momento que é o início da sua paixão. O Santo Padre, então, incensa o Santíssimo Sacramento que está no cibório. Reverenciando o mistério da sua entrega. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos e queremos contigo estar durante todo este momento. Não estás só, Senhor, estamos convosco. Nós te adoramos, reverenciamos o mistério da redenção, da tua entrega definitiva. O Santo Padre, então, é revestido com o véu humeral. O véu que é colocado por sobre os ombros e ao qual ele vai, então, segurar em suas mãos o Santíssimo Sacramento, que será levado para o altar da reposição.
procissão chegou ao local da reposição, e então o cibório foi colocado no tabernáculo, cuja porta ficou aberta. O Santo Padre incensou a reserva eucarística e, ajoelhado, agora adora a Nosso Senhor. Este é o tempo em que todos nós devemos também adorar esse mistério grandioso do Deus que se fez oferta, do Deus que se entrega, do Deus que agora, como homem, Jesus Cristo, inicia a sua paixão e morte por mim e por você. Nós escutamos um hino tão belíssimo composto por São Tomás de Aquino, Pangelíngua, cujo final são as estrofes mais conhecidas, o tanto ergo um sacramento, tão sublime sacramento, veneremos neste altar. A Ti, Senhor, adoramos, bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Após algum tempo de adoração silenciosa, o Santo Padre, os ministros, eles irão se recolher para a sacristia. Depois, em um tempo oportuno, vão ser retiradas as toalhas do altar e, se possível, as cruzes da igreja. Convém velar as cruzes que não podem ser retiradas, porque se desvela o altar para mostrar esse Cristo desnudo. Retiramos o véu do altar, a toalha do altar, para falar sobre este momento tão intenso de oferta, de entrega, de morte de nosso Senhor. Ele que é desprovido, retiraram-lhe tudo para a sua oferta maior, para a sua entrega. Lembrando que não teremos o sinal da cruz final, porque a continuidade é com esse momento de adoração silenciosa. Amanhã, a celebração da Paixão do Senhor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. O Santo Padre, então, ele já se coloca em prontidão para a saída, enquanto os fiéis permanecem na igreja adorando. Os diáconos, os sacerdotes, os bispos, os ministros, todos então se retiram para a sacristia. Padre Rodrigo, então chegamos ao final dessa celebração, marcando um novo encontro para amanhã, para a celebração da tarde. Obrigado pela sua presença, pelos seus comentários. E desejamos a todos os nossos ouvintes, telespectadores, você que nos acompanhou até esse momento, um abençoado Tríduo Pascal. Obrigado também, Bianca, e a todo o sistema do Rádio Vaticano e Vatican News. Que Nosso Senhor abençoe você que nos acompanha agora
de tal forma que você possa bem viver estes dias. Que Deus vos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.